E aí, pessoal, vamos para mais um resumo de literatura. Antes da gente começar a falar sobre o Barroco, precisamos voltar um pouco lá no trovadorismo, porque nessa época a Igreja Católica dominava e ela estava muito fortalecida. E já no Barroco a Igreja começa a perder um pouco de força, porque alguns dos principais pensadores lá da época não concordavam com suas práticas, que eram práticas meio que absurdas. Por exemplo, pagar para batizar, vender lugares no céu e lucratividade própria era pecado. Então eram práticas meio que absurdas. Enfim, e o cara que fez isso começar a acontecer, que fez a igreja começar a perder forças, foi esse rapaz aqui, esse homem aqui, o Martinho Lutero. Esse cara, ele era muito doido, ele teve a audácia de fixar na porta de uma das capelas mais importantes do catolicismo uma carta com 95 teses ou argumentos contra a igreja. A principal tese dele foi que enriquecimento próprio não era pecado. Com isso, muitas pessoas que seguiam a risco os dogmas da igreja viram aquilo e acabaram concordando com ele. E muitas dessas pessoas eram pessoas importantes que financiavam a igreja, né? E elas acabaram se desprendendo das práticas da igreja e surgiu um movimento, uma classe que passou a ser denominada como burguesia, que você pode entender como uma classe de gente importante ou gente rica. Com esse desprendimento dessas pessoas importantes, é claro que a igreja não ia gostar, não gostou, aliás, nada de perder esses aliados. Então ela começou a reprimir as manifestações que iam contra suas doutrinas. Aí nesse período o homem fica meio indeciso, tipo, eu devo ou não devo seguir a doutrina cristã? Enfim, né? Pessoal, o homem barroco, ele entra em conflito entre seu corpo e sua alma, entre a razão e a fé. Voltando um pouquinho lá para a Reforma Protestante, o homem passa a acreditar que a doutrina da igreja não está exatamente correta. Por isso ele fica meio que em cima do muro entre sua razão e sua fé. Ok? O barroco ele tem duas tendências importantes, que são a cultista e a conceptista. Sempre que vocês ouvirem essas palavras, cultismo e conceptismo, associem a palavra angústia, pois esse é um momento de bastante angústia lá no barroco. Bem, o cultismo ele usava uma linguagem muito rebuscada e se preocupava mais com a forma dos textos. Usava muitas antíteses, antíteses são oposição de palavras, ok? E muitos paradoxos também, que são oposição de ideias. Então, resumindo o cultismo, eles se preocupavam mais com a estética. Já o conceptismo se preocupava mais com a argumentação, usava linguagem simples e era oposto ao cultismo. Dando um breve resumo aqui sobre o conceptismo, ele se preocupava com o que estava sendo dito, com a argumentação, sem ligar muito para esse lance aí de estética, beleza? Então, estou deixando aqui um pequeno vocabulário para vocês sobre o que é antíteses e paradoxos e vamos em frente. No barroco, o tempo carpe diem, que é uma expressão que vem lá do latim, ficou bastante conhecida. Bem, ela ficou conhecida porque tinha a ver com o modo angustiado que o homem barroco vivia, uma vez que o carpe diem, uma vez que lá no carpe diem o tempo passa rápido, tudo é instável e passageiro. E o marco inicial do barroco no Brasil, o ponto de partida, digamos assim, se deu com a obra Prosopopeia de Bento Teixeira. No entanto, ele não é considerado um dos principais autores da época, porque
esses dois caras aqui, ó, que eu vou mostrar agora para vocês, Gregório de Matos e o Padre Antônio Vieira, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, eles sim são os autores que realmente destacaram no Barroco. Bem, o Gregório de Matos, uma das suas principais características era a crítica. Esse cara, ele criticava muito a elite atrasada, da qual ele mesmo fazia parte, usando palavras ofensivas de baixo calão. Isso lhe rendeu o apelido de Boca de Inferno, né? Porque ele criticava de uma forma bem agressiva. Eu estou deixando aqui para vocês os tipos de poesias que eram escritas por Gregório de Matos, que são poesia lírica, religiosa, filosófica e satírica. Estou deixando aí um pequeno resumo sobre cada uma delas para vocês lerem, ok? É só colocar o vídeo aí em pausa e vocês leem aí com mais atenção. Mas agora vou falar sobre o Padre Antônio Vieira. Bem, o Padre Antônio Vieira, ele era meio que contra a escravidão. Por que meio? Só meio, né? Porque ele era contra a escravidão dos índios. Agora, quando se tratava da escravidão dos negros, ele meio que não ligava muito. Era um padre bastante polêmico e seus textos eram escritos no estilo conceptista, que é aquele que se preocupava mais com a argumentação, deixando a estética meio que de lado. Bem, pessoal, é isso aí. Mais um resumo concluído. Esse foi o Barroco. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deixem um joinha, se inscrevam no canal. E caso vocês tenham interesse aí por esse conteúdo, é só deixar o comentário no vídeo e deixe seu e-mail que eu mando com todo prazer, ok? E não deixem de assistir os próximos vídeos porque vem mais aí sobre a literatura do Brasil. É isso aí, valeu e um abraço.